O Evangelho de Mateus é um dos registros mais antigos de Jesus de Nazaré. E nos capítulos 5 a 7 encontramos um conjunto de ensinamentos mais famosos de Jesus, muitas vezes chamados de Sermão do Monte. Aqui aprendemos o que Jesus quer dizer quando anuncia que o reino dos céus está próximo e como é participar do reino de Deus. O sermão inteiro foi dividido em 3 partes. Temos a introdução, a sessão principal e, por fim, a conclusão. A introdução anuncia a identidade surpreendente e contraintuitiva daqueles que fazem parte do reino de Deus. Depois, vem a sessão principal do ensinamento, onde Jesus explora o que ele quer dizer quando convida seus seguidores a serem justos. O que ele quer dizer com justiça? Justiça envolve viver em um relacionamento correto com Deus e com os outros. Essa é uma característica que cria justiça e paz no mundo. E o corpo do sermão é como um manifesto de Jesus sobre a justiça, examinada de 3 ângulos em 3 grandes partes. Como essa justiça se relaciona com a Torá, como essa justiça se relaciona com as práticas religiosas de seus dias e como essa justiça é expressa em nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Por fim, Jesus conclui o sermão chamando as pessoas a fazerem uma escolha sobre como elas vão reagir a tudo o que foi dito. Tá, entendi. O sermão inteiro tem 3 partes principais e a parte do meio em si também tem 3 partes. Isso. E cada uma dessas partes, em si, tem 3 partes. A estrutura do Sermão do Monte foi cuidadosamente planejada e vamos explorar todos os detalhes. Na introdução, Jesus faz uma declaração inesperada às pessoas que estão diante dele. Elas são convidadas a experimentar a boa vida do reino de Deus. Ele começa fazendo 9 declarações que redefinem quem está experimentando a boa vida, normalmente chamadas de as bem-aventuranças. Aqui aprendemos que os primeiros a entrar no reino de Deus são os humildes e excluídos, que têm fome de justiça e sofrem como pacificadores. Em seguida, Jesus chama seus seguidores de sal da terra. O que isso quer dizer? Nas escrituras hebraicas, o sal é um símbolo da aliança duradoura de Deus com Israel. Jesus está afirmando que ele e seus seguidores estão levando o relacionamento da aliança de Israel ao seu cumprimento. Em seguida, Jesus os chama de a luz do mundo e uma cidade construída sobre o monte. Jesus cita aqui uma promessa do profeta Isaías, de que um dia os habitantes de Jerusalém iriam refletir a luz, a paz e a bênção de Deus para todo o mundo. Então Jesus está dizendo que ele e seus seguidores estão cumprindo essa promessa. Isso. E como eles fazem isso é justamente o assunto do resto do Sermão do Monte. Na seção principal do sermão, Jesus chama seus seguidores a praticarem a justiça. Justiça significa viver em um relacionamento correto com Deus e com os outros. E Jesus explora sua visão da justiça a partir de 3 perspectivas, resultando em 3 grandes partes da seção principal do sermão. A primeira perspectiva é que seus ensinamentos sobre justiça completam a Torá e os profetas. O que isso significa? A Torá e os profetas se referem às escrituras hebraicas. E essa grande ideia de que Jesus os completa é dividida em 3 partes. Primeiro, Jesus afirma que ele não está deixando de lado as leis da Torá, mas sim trazendo a história de Israel e todas as suas leis ao seu completamento. Em seguida, Jesus apresenta 6 estudos de caso de como sua justiça completa a Torá. Ele explora os temas da ira, luxúria, divórcio, dizer a verdade, vingança e amor pelos inimigos. Por fim, Jesus resume esse modo de vida como teleios, uma palavra grega que significa completo ou inteiro. O propósito da Torá é ensinar as pessoas a sabedoria de Deus para que elas possam se tornar pessoas maduras, completas, que espalham a bênção de Deus ao mundo. E esse chamado para se tornar inteiro ou completo remete ao início desta sessão, onde Jesus afirma que viver segundo seus ensinamentos completa a Torá e os profetas. Em seguida, Jesus olha para como sua justiça se relaciona com as práticas religiosas de seus dias. Esta sessão tem 3 partes. Exato. Na primeira parte, Jesus afirma que viver em um relacionamento justo com Deus e com os outros resulta em uma recompensa. Mas Jesus diz para tomar cuidado, porque se você está praticando justiça para receber elogios públicos, você perderá a verdadeira recompensa que Deus tem reservada. Em seguida, Jesus dá 3 exemplos de como a devoção religiosa pode se desviar. Seus exemplos são generosidade com os pobres, oração e jejum. Em cada um dos exemplos, Jesus desafia seus seguidores a expressar sua devoção a Deus de maneiras sutis, que não atraem a atenção. Aí ele conclui essa sessão ensinando sobre qual é a verdadeira recompensa. Ele diz, não acumule tesouros para si na terra, mas acumule tesouros no céu. Então, o que são esses tesouros no céu?
Essa ideia de tesouro remete à afirmação inicial de Jesus de que a verdadeira justiça traz uma recompensa. O maior tesouro não é a admiração das pessoas. Em vez disso, a verdadeira recompensa é conhecer e ser conhecido pelo amoroso Deus do universo. E isso leva à terceira e última perspectiva, como a prática da justiça afeta nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Esta sessão em si tem 3 partes. Primeiro, Jesus fala sobre dinheiro e posses. Por que começar com dinheiro? É que os nossos bens tendem a exigir nossa lealdade e nos causam preocupação. Então, nosso relacionamento com nossos bens pode ser um dos maiores obstáculos para relacionamentos saudáveis com Deus e com outras pessoas. Jesus ensina, não acumule seus bens na terra. Em vez disso, acumule tesouros no céu. Aí, Jesus conta 2 parábolas. Uma é sobre 2 tipos de olhos que você pode ter. Um olho saudável e generoso ou um olho mau e mesquinho. E a segunda parábola trata de 2 mestres aos quais você pode servir, Deus ou o dinheiro. Depois, Jesus apresenta uma bela homilia sobre a preocupação. Por que buscar segurança em coisas que, no fim das contas, são inseguras? Jesus nos convida a confiar no generoso Deus Criador, que se importa conosco mais do que podemos imaginar. Essa é a primeira parte. Em seguida, Jesus aborda diretamente nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Esta sessão começa com "Não julguem os outros, ou vocês também serão julgados". Depois vem mais 2 parábolas, mais uma sobre os olhos, como não devemos tentar remover um cisco do olho de outra pessoa. Quando temos um tronco em nosso olho. Aí vem uma parábola sobre não atirar pérolas a porcos e cães. Isso é um enigma com vários significados, mas tem a ver basicamente com o uso do discernimento quando tentamos ajudar e corrigir outras pessoas. Como relacionamentos são complexos, Jesus prossegue encorajando seus discípulos a pedir a Deus a sabedoria de que precisam. Peçam, procurem e batam, e a porta será aberta para vocês. Esta sessão do Sermão do Monte termina com a regra de ouro. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Jesus diz que esse simples ensino resume toda a Torá e os profetas. E assim, a regra de ouro conclui a terceira perspectiva sobre a prática da justiça. E ela também nos remete ao início da sessão inicial do sermão, onde Jesus disse que veio para completar a Torá e os profetas. Por fim, vamos analisar a última grande sessão do sermão, a conclusão. Aqui, Jesus propõe uma escolha aos seus ouvintes sobre como eles viverão suas vidas. Agora, esta sessão tem 3 partes. E cada parte ilustra essa escolha com uma imagem diferente. A primeira imagem é sobre 2 caminhos com 2 portas diferentes. Um leva à vida e o outro à destruição. A segunda imagem é sobre discernir entre 2 tipos de líderes que afirmam representar Deus. Eles são como 2 tipos de árvores, uma boa e outra ruim. Nem todos os que dizem falar em nome de Deus realmente falam. Mas Jesus diz que conheceremos uma árvore pelos seus frutos. A última imagem é sobre 2 tipos de casas que você pode construir. Se você ignora Jesus e constrói sua casa pela sua própria sabedoria, é como construir na areia. E boa sorte quando a tempestade chegar. Mas se você o ouve e constrói sua casa com a sabedoria de Jesus, você está construindo sua casa sobre uma rocha. E com isso, o Sermão do Monte chega ao fim. Tá, então vamos rever todo o sermão. Ele começa com a declaração inesperada de como a boa vida do reino de Deus chegou às pessoas mais improváveis. Aí, na sessão principal, Jesus ensina como fazer o que é certo para Deus e para os outros. E por fim, a conclusão convoca uma decisão. À luz de tudo que Jesus disse, qual escolha você fará? Esse é um ótimo resumo. Agora é hora de ler, reler e reler novamente o Sermão do Monte.